Bom, boa noite, amigos. Eu sei que pode ter acontecido algum desencontro aí nas aulas, mas eu vou registrar a aula aqui que eu estou gravando e depois eu disponibilizo lá na aula de vocês. A aula 1, nós temos que falar sobre as empresas e como sistemas abertos. Eu já postei essa aula lá no AVA para vocês, e coloquei lá com todas as características das empresas, coloquei como as entradas, os processamentos, saídas e retroação. Vou falar mais um pouco agora, para vocês entenderem. Vou colocar ela no módulo de entrada grande, que vocês vão acompanhando depois lá na aula, para poder ter uma noção. Na próxima aula, nossa semana que vem, que vocês vão estar linkados aí, nós vamos ter uma aula um pouco maior, que nós vamos falar sobre os sistemas de layout, quais são as situações que necessitam. Então, as empresas como sistemas abertos, elas precisam de entradas, processamentos, saídas e retroação. As entradas, elas são os inputs ou os insumos. Inputs são a entrada, a mesma coisa, né? E constituem tudo o que ingressa em um sistema para permitir que ele funcione. Por exemplo, uma fábrica de pneus, ela precisa do quê? Ela precisa de matéria-prima para poder fazer o pneu. As entradas, elas podem ser energia, informação, matérias-primas, ou seja, todo e qualquer recurso que alimente o sistema. Depois que entrou, nós temos que realimentar pelo processamento, que é a transformação, que é o trabalho que o sistema realiza com as entradas para poder proporcionar as saídas. Dentro da engenharia, sabemos que as entradas elas têm que ser realmente só entradas necessárias. O processamento, ele é o custo operacional da fábrica. Tudo que sair da fábrica tem que ter um processamento adequado, nem faltando nem sobrando. Quando nós colocamos uma condição de sobra, nós estamos jogando dinheiro no lixo. E as saídas são os resultados, né? O output, in e out, né? Entrada e saída. Ou resultados, reconstituem aquilo que o sistema produz e devolve ao ambiente externo. Quer dizer, eu fabrico alguma coisa, processo alguma coisa e jogo esse produto, ou esse componente, ou esse serviço no mercado. Claro que depois que eu faço a saída, provoca uma retroação, que essa retroação ela precisa de um feedback, né, que é um retorno, ou realimentação, que é a influência que as saídas do sistema exercem sobre as suas entradas, no sentido de ajustar ou regular ao funcionamento do sistema. A retroação ela pode ser positiva ou negativa. Vai depender muito da pesquisa que você fez no mercado em relação ao seu produto ou ao seu serviço. Por exemplo, eu abro uma sorveteria num determinado ponto numa cidade e ofereço um sorvete de ótima qualidade, porém com preço também alto. Então, a minha retroação ela vai ser positiva pela qualidade do produto, mas vai ser negativa pelo preço. Então, eu tendo essas opções, eu posso ajustar e regular ao funcionamento daquele bairro, daquele sistema. Então, nós temos que ter essa retroação, ela é muito importante para que possa melhorar e possa desenvolver um bom processamento. De repente, eu não consigo melhorar o preço, mas eu consigo melhorar o processo. Aí, melhorando o processo, eu melhoro o preço. Aqui nesse mapa, nós temos aqui os sistemas e os seus componentes. Olha, tem a entrada, que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu voltar. A entrada, que nós vimos no slide anterior, lá, que pode ser os insumos, matéria-primas, né? O processamento,
a saída. Também lá, ó, outputs ou resultados. Tudo isso, esse sistema, ele gera uma retroação, que ela pode ser positiva ou negativa. Tudo isso para que a gente possa ajustar o nosso sistema. Os sistemas podem ser classificados em sistemas fechados e abertos. Então, vamos conhecer o sistema fechado. Ele também é chamado de sistema mecânico. Ele funciona dentro das relações pré-determinadas de entrada e saída, causa e efeito. E determinadas entradas, elas produzem determinadas saídas. Ou seja, é o caso das máquinas, dos equipamentos. Um certo volume de entradas de matéria-primas produz uma determinada saída de produtos acabados. Ou seja, eu tenho que ter uma quantidade determinada de produtos para gerar um equipamento. Se eu tiver 10 itens que compõem para 10 equipamentos, eu vou ter 10 equipamentos. Precisa de 100 itens para 10 equipamentos, 10 equipamentos. Então, um certo volume de entrada de matéria-prima, ela produz uma determinada saída de produtos acabados. Por isso, o sistema fechado, eles são determinados determinísticos, ou seja, eles são realmente puros ali, né? Tantas peças para um produto. Pois suas relações de entradas e saídas, elas podem ser equacionadas matematicamente. Já no projeto que vocês vão fazer lá, já se define ou determina a quantidade de componentes para fechar esse um produto. Aí depois eu tenho o sistema aberto. O sistema aberto, também chamado de sistema orgânico, né, são bem mais complexos. Eles funcionam dentro de relações de entradas e saídas desconhecidas e indeterminadas, e mantêm um intercâmbio intenso, complexo e indeterminado com o meio ambiente. Por isso, os sistemas abertos são classificados como probabilísticos, pois as relações de entradas e saídas estão sujeitas às probabilidades e não à certeza. Todos os sistemas vivos, os organismos vivos, o ser humano e a empresa, são sistemas abertos. Então, nós vamos trabalhar aí com probabilidade. Pode dar certo tantos por cento. Agora vamos conhecer os sistemas de produção. Cada empresa ela adota um sistema de produção adequado, né, para realizar as suas operações e produzir os seus produtos e serviços da melhor forma possível. Com isso, garantir a eficiência e a eficácia. O sistema de produção é a maneira pela qual a empresa organiza seus órgãos. Vamos entender isso aqui, ó. O sistema de produção é a maneira pela qual a empresa organiza os seus órgãos e realiza as suas operações de produção, adotando uma interdependência lógica entre todas as etapas do processo produtivo, desde o momento que esses materiais e matérias-primas saem da almoxarifado até ela chegar ao depósito como produto acabado, conforme a figura abaixo. Então, tem a entrada, que é o ambiente lá, a empresa. Na entrada, eu já vou para o almoxarifado de matéria-prima. Passo para a produção, depósito de produtos acabados. Na produção, eu faço todo o sistema de processamento. E aí que eu vou entender como eu vou produzir o meu produto. Jogo para fora, saídas, que é o ambiente também, e provoco a retroalimentação. Vamos conhecer agora o sistema de produção sob encomenda. É o sistema de produção utilizado pela empresa que produz somente após ter recebido o pedido ou a encomenda de seus produtos. Apenas após o contrato ou encomenda de um determinado produto é que a empresa vai produzi-lo para o cliente. Então, não vou fazer se não tiver um contrato. As empresas que trabalham sob encomenda, geralmente trabalham com contratos longos e, normalmente, o produto é um produto demorado, é um produto longo. Então, a empresa tem que ter um cálcio financeiro forte, porém, ela tem a produção garantida, a sua venda garantida, né?
É o exemplo mais simples de produção sob encomenda é da oficina ou da produção unitária. É o sistema na qual a produção é feita por unidades ou por pequenas quantidades. O processo, cada produto tem a seu tempo, sendo modificado a maneira, né, à medida que o trabalho é realizado. Quem trabalha com o sistema de produção sob encomenda tem que estar todos os dias melhorando o seu processo. Todos os dias. O processo de produção é pouco padronizado e pouco automatizado. Os operários utilizam uma variedade de ferramentas e instrumentos. A produção envolve uma operação de mão de obra intensiva, isto é, muita mão de obra e muita atividade artesanal. É o caso da produção de navios, motores de grande porte, aviões e locomotivas. Embora seja de uma mão de obra bastante artesanal e que tenha bastante pessoas, ainda há espaço para automatizar e ganhar tempo dentro do processo. Sistemas de produção sob encomenda. O sistema de produção sob encomenda, ele apresenta algumas características bem básicas, que são elas lá. Cada produto é único e específico. Vamos pensar no navio. Cada produto exige uma variedade de máquinas e equipamentos. Quantas máquinas eu vou precisar para construir esse navio? Cada produto exige uma variedade de operários especializados. Eu preciso ter ótimos funcionários para desenvolver cada ala ou cada parte do navio. Cada produto tem uma data definitiva de entrega, ou seja, está em contrato. Se eu não entregar, normalmente eu vou pagar multa. É difícil fazer previsões de produção. Olha, eu consigo entregar nesse tempo. Mais que isso, não posso. E menos também não consigo. Então, a previsão, ela fica difícil de ser colocada. Mas todo mundo luta para antecipar, né? Agora, o lote de produção, né? O sistema de produção em lotes. É um sistema utilizado por empresas que produzem uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Essa quantidade limitada é chamada, né, de lote de produção. E ele é determinado por um número, 20, 10, 5, 40, 1000, tanto faz. Cada lote de produção é dimensionado para atender um determinado volume de vendas, previsto para um determinado período de tempo. Terminado um lote de produção, a empresa inicia imediatamente a produção de um outro lote, e assim por diante. Os produtos nos supermercados, todos eles são feitos por lotes, para poder atender a demanda, né? Ao contrário do que ocorre no sistema de produção sob encomenda, no qual o plano de produção é feito após o recebimento do pedido ou da encomenda, na produção de lotes, o plano de produção é feito antecipadamente e a empresa pode melhor aproveitar seus recursos com maior grau de liberdade. O sistema de produção em lotes é utilizado por uma infinidade de indústrias, a saber, têxteis, cerâmica, eletrodomésticos, brinquedos, e também no setor alimentício. Bom, o sistema de produção em lotes, ele apresenta algumas características, que são elas lá. A fábrica é capaz de produzir produtos com diferentes características, ou a fábrica ela tem que se condicionar a um lote específico de um determinado produto que ela oferta. Se ela oferta 100 produtos, ela tem que atender os 100 produtos em lotes com diferentes características. 2. A produção em lotes ela permite uma utilização regular e plana da mão de obra sem picos de produção. Pensa numa fábrica de eletrodomésticos, de geladeira. A produção em lotes da geladeira, ela permite, vamos fazer 100 geladeiras, do modelo X, modelo grande lá, com freezer e tal. A produção em lotes, ela permite uma utilização regular
e plana da mão de obra em 100 picos de produção. Vai fazer 100 geladeiras, é 100 geladeiras. A produção em lotes, ela impõe a necessidade de um plano de produção bem feito, que possa integrar novos lotes de produção à medida que outros sejam completados. Então, na hora de eu programar a produção, eu tenho que entender que o próximo lote que vai ser produzido, né, atrás daquele que está sendo produzido, esse lote que vai entrar, ele tem que ter todas as condições de material, de mão de obra, de ferramental, para poder entrar atrás desse lote que está sendo completado. Não pode ter um espaço vazio. Então, a programação ela é essencial e os engenheiros têm que trabalhar grandemente para fortalecer isso. Agora, o sistema de produção contínua. O sistema de produção contínua ele é utilizado por empresas que produzem um determinado produto sem modificações, por um longo período de tempo. O ritmo de produção é acelerado e as operações são executadas sem interrupção ou mudança. É o melhor dos mundos, né? Como o produto é sempre o mesmo ao longo do tempo e o processo produtivo não sofre mudança, o sistema pode ser aperfeiçoado continuamente. É o caso das indústrias fabricantes de automóveis, papel e celulose, cimento, eletrodomésticos, da linha branca. O plano de produção é feito antecipadamente para cobrir o período mensal ou anual, explorando ao máximo as possibilidades e recursos da empresa e proporcionando condições ideais de eficiência e eficácia. O sistema de produção contínua apresenta algumas características, que são elas. O produto é mantido em produção durante longo período de tempo sem modificações. Isso é o básico. A produção contínua ela facilita o planejamento detalhado das operações. Muito bem. A produção contínua ela exige máquinas e ferramentas altamente especializadas e dispostas em informação linear e sequencial. Ou seja, quando eu compro uma ferramenta, eu compro uma máquina, ela vai fazer só aquilo. Então, eu tenho que ser extremamente exigente para comprar a máquina correta e muito mais exigente com as ferramentas para ela poder fazer aquela máquina dar um melhor rendimento. Não pode, em hipótese nenhuma, ter vácuo de produção, ter perca de produção ou a máquina ficar parada, a não ser num caso de manutenções preventivas ou preditivas. Aqui eu coloquei para vocês um comparativo dos 3 sistemas de produção. Ó, subsistemas de produção por encomenda, produção em lotes e produção contínua. Produção por encomenda. Como é que é o almoxarifado de matéria-prima? Nenhum estoque prévio. O estoque é planejado somente após o recebimento do pedido ou a assinatura do contrato. Produção em lotes. O estoque é planejado em função de cada lote de produção. E na produção contínua, o estoque é planejado e programado para o período mensal ou anual. A produção, como é que é na produção por encomenda? A produção é planejada somente após receber o pedido ou o contrato. A produção em lotes. A produção é planejada em função de cada lote de produção. E a produção contínua, a produção é planejada e programada para um período mensal ou anual. E agora o depósito de produtos acabados. Não há necessidade de controle de produtos acabados em cada encomenda, que é a produção sobre encomenda. O estoque, quer dizer, terminou de fazer a peça, já vai embora para o cliente. Não tem o depósito de produto acabado. Na produção em lotes. O estoque é planejado em função de cada lote de produção. Então, eu faço um lote, coloco no depósito, e esse lote assim que é autorizado, vai para o mercado. A produção contínua, o estoque é planejado e programado para período mensal ou anual. Então, eu vou fazendo, vou estocando lá no depósito, vou registrando e o pessoal da logística vai despachando.
Bom, vamos falar algumas ferramentas importantes que contribuíram com os sistemas de produção. A partir da década de 60, a indústria japonesa assimilou os ensinamentos de dois gurus da qualidade, o Deming e o Hura, e passou a desenvolver uma série de inovações na época, que proporcionaram um enorme impulso e invasão de novos mercados. As principais contribuições japonesas foram o Kaizen. O que significa o Kaizen? No japonês, Kai, que é igual a modificar, e Zen, para melhor. Então, modificar para melhor. É um conceito introduzido por Masaaki Mai e está intimamente associado à melhoria contínua. Trata-se de uma filosofia de trabalho que incentiva uma cultura de excelência, com foco na eliminação de percas e de erros. O Kaizen é uma mudança organizacional que ocorre de baixo para cima, isto é, do chão da fábrica para os níveis acima mais altos, né? O housekeeping é um conceito relacionado com a limpeza da casa. O ambiente de trabalho deve ser agradável, limpo, higiênico e saudável. Todo o programa de qualidade começa com a mudança de hábitos das pessoas com relação à limpeza, asseio, organização e ordem no local de trabalho. Essa atividade não é exclusiva dos faxineiros, mas de todas as pessoas das empresas, indistintamente. Padrões de limpeza estão intimamente associados com atitudes gerenciais e padrões de comportamento. Então, nas empresas que eu trabalhei, sempre os gestores seriam os padrões de comportamento de housekeeping, ou seja, a sala extremamente limpa, organizada, tudo, cada coisa no seu lugar. E é assim que os operadores olham e copiam. O JIT, que é o Just in Time, é um sistema de produção que procura agilizar a resposta da produção às demandas do cliente, por meio de eliminação do desperdício e, consequentemente, no aumento da produtividade. O sistema JIT, o objetivo é produzir exatamente o que é necessário para satisfazer a demanda atual, nem menos, nem mais. O sistema utiliza exatamente os materiais requeridos para atender os requisitos da produção ou de demanda, o que permite uma incrível redução de níveis de inventários, altos níveis de qualidade e tempo mais curto de manufatura. O combate ao desperdício é a base do sistema. O JIT, ele tem como objetivo principal a redução do estoque, principalmente os estoques intermediários, que é aqueles estoques no pé da máquina. Quando a gente consegue reduzir os estoques intermediários, nós deixamos de provocar desperdício. E aí a gente começa a aumentar a qualidade e aumentar o rendimento, e aumenta a nossa produtividade. O downsizing, ele é uma reação americana, né? Não se trata de um sistema de produção, mas de uma ferramenta para reduzir e enxugar a estrutura organizacional, os processos produtivos. Downsizing significa enxugar, cortar gordura, reduzir tamanho e dimensões, tornar as coisas mais simples. Muito cultivado nas indústrias americanas, principalmente na linha automotiva. A reengenharia de processos. Como o próprio nome sugere, a reengenharia representa um redesenho fundamental e drástico nos processos de negócio, para melhor custo, qualidade, serviço e velocidade. A reengenharia descarta estruturas, processos e sistemas existentes e procura reinventá-los de maneira completamente diferente. A reengenharia busca o desempenho excelente, descartando os processos existentes e partindo para outros inteiramente novos e diferentes. A engenharia de processos é uma ferramenta que
Estados Unidos, né, que a indústria americana colocou, mas em alguns setores ela não deu certo. Acabou perdendo velocidade, acabou perdendo qualidade, porque não foi bem estudado o processo para depois aplicar a engenharia. O benchmark, uma ferramenta importantíssima essa. É uma metodologia de análise sistemática, ou seja, você analisa com formas, com sistemas, né, de práticas administrativas utilizadas por empresas que concorrem direta ou indiretamente. São empresas concorrentes, que são líderes em seus respectivos mercados. Benchmarking é um processo de estudo e comparação das operações de uma área de organização em relação a outras áreas concorrentes, diretos ou indiretos. Quase sempre se escolhe uma empresa líder ou de classe mundial para ser analisada e estudada em suas práticas e processos produtivos excelentes. Não sei como é que está aqui a situação, se tem alguém conectado, deixa eu dar uma olhada. Ninguém. Vai ficar essa aula pronta para a semana que vem vocês olhar ela. Ok? Vamos continuar. Modernização dos sistemas de produção. Nós vamos falar agora sobre alguns aspectos que nos ajudam a modernizar o nosso campo de trabalho. Todos os engenheiros têm a obrigação de acompanhar as modernidades. E essa modernização faz parte do nosso ensinamento. Então, vamos lá. Os sistemas de produção estão recebendo impulsos sem precedentes nos últimos tempos. O computador e a tecnologia da informação estão proporcionando novos conceitos de administração da produção. Duas tecnologias destacam nesse processo, a saber, vejam nós aqui com a aula, vejam quanto que nós estamos modernizando a tecnologia da informação. Então, vamos lá. Quais estão se destacando? O CAD e o CAM. São tecnologias relacionadas com o computador na gestão da produção e das operações. O CAD, que é o Computer Aided Design, né? Desenho auxiliado pelo computador, auxilia no desenho e projeto de produtos, enquanto o CAM, que é o Computer Aided Manufacturing, ou seja, a manufatura auxiliada pelo computador, auxilia no planejamento, execução e controle das operações. Ambos, CAD e CAM, constituem aquilo que se denomina MIC, Manufatura Integrada por Computador. Vocês vão ter essa aula, essa disciplina, ou já tiveram nesse curso. Tanto o CAD como o CAM, eles podem ser utilizados de uma forma bastante integrada. Por exemplo, eu tenho um CAD, uma versão atual, e tenho um CAM, versão atual. Eu gero um desenho, gero ele em 3D, crio uma massa e jogo no CAM. O CAM vai ler todas as propriedades dessa massa e vai gerar um programa. Esse programa ele vai ser inserido na máquina de CNC por uma ferramenta que é o pós-processador. Ele vai processar o que o CAM gerou para virar um programa. Esse programa vai ser inserido na linguagem da máquina. Lá na linguagem da máquina, feitas pequenas correções e a máquina está apta a produzir. Então vejam o quanto que se ganha trabalhando com o CAD, o CAM e uma máquina CNC. O universo de
de melhorias é infinito. Intercâmbio eletrônico de dados, que é o EDI, né? Processo de EDI. Eles permitem enviar automaticamente pedidos e orientar e monitorar todo o processo produtivo em relação a cada pedido do cliente. Um dos exemplos clássicos é o FedEx, que desenvolveu o conceito de expedição noturna de malotes e encomendas. Então, o EDI é uma ferramenta que controla cada pedido do seu cliente. Aí, essa ferramenta, essa aula foi a primeira aula que eu postei para vocês, mostrando o que é um sistema, né? O que é um sistema de produção, como é que funciona, como é um sistema de fabricação e como gerenciar as instalações. Então, gostaria que vocês dessem uma olhada nessa aula, nos slides, observem o que vocês têm de dúvida, anotem aí no caderno. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso aí também. E vamos dar sequência na aula 2. A aula 2 são 70 slides e é um assunto extremamente importante na formação do engenheiro de fábrica, que é o engenheiro de produção. Então vamos lá, vamos puxar para a aula 2. Olha lá. O que é a aula 2? Projeto de fábrica e instalações. Estudo de layout e estudo de processos. Como falei para vocês, o desempenho de uma fábrica e de uma instalação está proporcionalmente ligado diretamente sobre o seu layout, sobre o seu estudo de processo. Não adianta eu montar uma fábrica extremamente moderna se não tiver um layout adequado e um processo extremamente definido para aquele tipo de ação. Então, cada processo, ele inclui as situações que podem ocorrer naquele produto da melhor forma e da melhor velocidade, provocando o menor custo. Se eu tenho um layout inadequado, o produto ele vai andar muito na fábrica, vai passear muito na fábrica. Então, esse passeio, essa vai para lá, vai para cá, provoca custos. E esses custos não são absorvidos pelo cliente, são absorvidos pela fábrica, que deixa de ter uma fatia do seu lucro jogado no lixo. Então, vocês, como engenheiros, devem, sim, observar o layout e estudar os processos. Vamos lá, vamos começar. Níveis de planejamento. Quando eu falo em layout, eu preciso entender meus níveis de planejamento. Todos eles. O estratégico, o tático e o operacional. Então, vamos lá. O nível operacional. Como é que é? Ele tem um enfoque no dia a dia da operação. Atua no monitoramento e aperfeiçoamento dos postos de trabalho. Então, geralmente, o líder, ele atua no monitoramento das atividades, olhando se está sendo feito com cuidado, feito com qualidade, feito no tempo certinho, e observando se os operadores nos postos de trabalho estão trabalhando. Estão desenvolvendo aquilo que eles tinham proposto para trabalhar. Qual que é agora a destinação de nível tático? Ele tem um enfoque local, determina a distribuição de setores, máquinas e equipamentos, otimização dos postos de trabalho, etc. Então, já entramos na parte de distribuição de setores. Então, quem trabalha no nível tático são os supervisores, engenheiros supervisores, eles já vão determinar a distribuição de setores, onde vai ser isso, onde vai ser aquilo, e também as máquinas e equipamentos, de uma forma que vai otimizar, vai acelerar os postos de trabalho. Então, eu tenho um nível tático que determina a distribuição, tem um nível operacional que eu vou fazer.
vou atuar, vou construir, vou fabricar. E agora tem um nível estratégico, que é o enfoque territorial, decide a localização da nova planta e a estratégia de edificação. Ou seja, eu tenho que estudar em qual região eu vou colocar essa planta. Qual região eu vou ter mais benefício? Qual região eu vou ter mais clientes, mais volume de trabalho, mão de obra mais acessível, mão de obra mais qualificada? Então, eu tenho que ter como nível estratégico, com gestores e diretores, uma posição de planejamento extremamente estratégico, que vai decidir o futuro da empresa. Se eu montar uma fábrica de sorvete lá no meio do gelo, lá, não vai adiantar nada. Quem que vai chupar sorvete lá? Se eu montar uma fábrica de bebidas quentes no meio do Arizona, lá do deserto dos Estados Unidos, não vai acontecer nada. No meio do nosso nordeste nosso, ninguém vai consumir. Então, eu tenho que ter conhecimento, fazer pesquisas, elaborar procedimentos para entender qual que é o mercado atuante naquela área, quais são as situações que eu vou ter, o que eu vou fabricar, como será a planta. Como é que ela vai ser desenvolvida? Entrada, saída, como é que vai ser isso? Então, essa parte estratégica ela tem que ser muito bem elaborada. Acabei de decidir, construo a fábrica, envolvo o nível tático, que vai determinar toda a distribuição em função do produto e também em função do processo, e provoca uma otimização dos postos de trabalho. E lá no nível operacional, eu vou construir, fabricar e gerar o produto para que eu possa ter lucro na empresa. Esses são os 3 níveis de planejamento. Bom, o planejamento tático ele pode ser feito em 2 fases. Primeira fase, planejamento de macro layout, interdepartamental, e o planejamento de micro, intradepartamental. Vamos entender lá. Em grandes organizações, realizar o planejamento tático fabril em uma única fase é muito complexo. Nós temos que dividir em 2. O interdepartamental, que é entre os departamentos, principalmente departamentos associados, no qual você recebe, faz e devolve. E dentro do micro-layout, como é que vai ser aquele departamento? Dentro dele, como vai funcionar? Temos desenho de uma planta aí. Então, o interdepartamental, está lá, grandão, bonito, departamento de engenharia, por exemplo. Lá na engenharia, eu tenho micro departamentos, que é desenvolvimento, é projeto, é processo, é material, serviços externos. Então, dentro do departamento, eu tenho que ter um foco no layout, para provocar otimização. Um layout em nível tático. Olha lá. Observem que dá a impressão que está bagunçado, mas não está. Porque ele está associado de um para outro. Empurra o carrinho, empurra o sistema de um lugar para outro, de uma área para outra. Então, dentro do sistema, existe uma organização. E o sistema com outro sistema também organizado. Observem aí, ó. Como é que funciona dentro do departamento. Cada um fazendo a sua atividade, dando continuidade nas operações. Olha lá, tudo certinho. Posso criar dentro do meu layout alguns modelos de intervenção. O enfoque da proposta eu tenho, e tem um modelo de transformação. Qual que é a transformação que eu tenho que ter?
prover infraestrutura, educar e treinar. Eu tenho que implantar isso? Sim. Então, eu tenho que fazer um projeto de transformação. Entender esse projeto, motivar, analisar a situação e definir algumas ações. Quando eu começo a entender as motivações, eu vejo que a motivação é um problema ou uma oportunidade, ou os dois juntos. Então, entender a motivação, você tem que entender o quanto que aquela área, aquela infraestrutura que eu tenho que prover, vai gerar para mim de motivação. Gerando motivação, eu tenho que entender que essa motivação tem um tempo de vida. Aí eu tenho que provocar novos itens de motivação. Então, qual que é o enfoque da proposta? Planejamento do projeto. Planejar com datas, cada uma dentro da sua preposição, né? E execução e liberação do projeto. Projetou? Sobe tudo lá. Começo a entender, analisar e definir. Qual que é o objetivo principal do planejamento tático fabril? Criar um plano de projeto que entregue à organização o tipo de layout mais adequado. O que seria mais adequado? Volume de produtos, variedade de produtos, expectativas estratégicas da organização e processo realizado. Volume de produtos. 50, 1000, 20 mil e assim vai. Variedades. Eu tenho variedades, eu tenho que trabalhar com lotes. Expectativas estratégicas da organização. O que a empresa ela espera de um plano tático fabril? O que ela espera? Que seja bem realizado, que atenda às necessidades de demanda. Qual é a expectativa que a empresa tem? Que atinja um faturamento X. E o processo tem que ser realizado. Eu tenho que criar um planejamento tático fabril que o processo realmente seja realizado. Não pode falhar, não pode pular etapa. Então, eu vou parar por aqui nesse planejamento tático, para a gente poder ver na semana que vem, ó, alguns tipos de layout. Tá? Então, eu vou deixar essa aula gravada para vocês lá, para vocês lerem, ou escutar ela, estudar um pouco. Na semana que vem, eu vou pedir para vocês já deixar tudo isso em ordem e provocar já um pouco mais de material para vocês, tá?